Ela é super enxuta. Uma pergunta de outorga. É super enxuta, tá, gente? Porque... Eu acho que devia passar por O que é a operação urbana, né? Não sei se todo mundo sabe, a gente tem aqui um perímetro definido numa lei à parte. Então, o plano diretor, ele estabelece que a operação urbana é um instrumento possível. Ela pode já elencar algumas áreas em que seria interessante ter uma operação urbana, mas não significa que só nessas áreas pode se fazer operação urbana, né? A operação urbana, ela é um conjunto de intervenções coordenadas pela prefeitura, mas que também conta com a participação de proprietários, moradores, investidores da região, e tem o objetivo de alcançar transformações urbanísticas, estruturais, melhorias sociais, valorização, tanto ambiental quanto econômica e cultural. Então, um exemplo aqui para explicar o que é uma operação urbana. Uma lei específica estabelece o perímetro da operação. Então, vamos supor que tenha estabelecido que esse é o perímetro da operação. Ele descreve o perímetro, ele descreve uma série de outras coisas que depois eu vou mencionar aqui. E ele vem de potencial construtivo adicional. Suponhamos que o potencial básico seja o 1. Nós já passamos a fase de transição só para facilitar a explicação, né? Então, o potencial 1, ele tem aqui, ele pode construir. Ele vai ter um potencial adicional e, diferente da outorga onerosa no restante do município, esse adicional vai para um fundo específico da operação urbana. Esse dinheiro vindo, quer dizer, ele compra esse potencial através do CEPAC, Certificado de Potencial Adicional de Construção. O dinheiro arrecadado com essa venda dos CEPACs vai para o fundo da operação urbana, não vai para o fundo de desenvolvimento urbano, como ocorre com o restante das áreas do município, e é aplicado aqui mesmo nessa região. Então, para a elaboração de um parque público, de um alargamento de uma via, para qualquer intervenção que a gente, para transferência de população, vamos supor que aqui a gente tivesse uma área de população em área de risco, na beira de um córrego, né? E essa população seria transferida para alguma área aqui na operação, no perímetro da operação. Isso é uma operação urbana. Nós temos em Campinas uma operação urbana que tem dificuldades de aplicação, né? Mas a intenção é que a gente continue tendo esse instrumento como um dos instrumentos possíveis de ser aplicados no município. O conteúdo mínimo de uma operação urbana segundo o Estatuto da Cidade: o projeto urbanístico, que contém o programa básico de ocupação da área e a definição de todas as intervenções previstas. Um programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada, que não é somente a população de dentro da operação, mas de um raio no entorno também. As finalidades dessa operação, por exemplo, a nossa atual é para a viabilização do parque linear do Rio Capivari e a melhoria de algumas populações em área de risco, etc., tem lá elencado. O estudo, é necessário estudo prévio de impacto de vizinhança, para avaliar os impactos de todo esse adensamento. Esse adensamento proposto pode ser até maior do que o coeficiente da região, né? Por exemplo, ali é uma região de coeficiente 2. Naquela operação coloca-se o coeficiente 3 ou 4, mas para isso você precisa saber se essa região dá conta desse acréscimo construtivo e, portanto, populacional, né? A contrapartida que será exigida em função da utilização desses benefícios vai ser CEPAC, serão obras, como que será feita o pagamento de contrapartida. A forma de controle da operação, que deve ser compartilhado com a sociedade. Como exemplo, a nossa operação tem um conselho gestor, que no momento não está ativo, mas foi criado um conselho gestor, né, para tratar de tudo que vai ser aplicado e feito na operação. E a natureza dos incentivos a serem concedidos: vai ser aumento de potencial construtivo, vai ter alteração de uso, que tipo de incentivos serão dados, né? O que nós estamos propondo, ainda em fase de elaboração, não está concluído, é que dentro de uma operação o coeficiente não poderia exceder a 5. Tem que ser comprovado que consegue o 5.
né? Mas que não poderia exceder a 5. Se vai ser para hotelaria, institucionais e tal, não sabemos ainda. Isso aqui é uma proposta que veio no trabalho da FUPAM e nós estamos avaliando todos esses detalhes, né? Se vai ser o leilão, né? A questão do leilão, do edital público, do CEPAC serem leiloados, porque existe a questão dos CEPACs serem leiloados e os CEPACs não leiloados, né? A experiência, pelo menos de São Paulo, é que os leiloados valorizam e que os não leiloados estagnam e dificulta a valorização do dinheiro e, portanto, da elaboração de obras dentro da própria operação. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, assim, a operação é grande, é pequena, é de longo prazo, né? Tudo isso tem que ser considerado. Estamos estudando também a possibilidade de aplicação das operações urbanas simplificadas. Gente, tudo isso aqui é estudo, não está nada definido. Estamos trazendo aqui porque vocês disseram que queriam conhecer os instrumentos e nós estamos trazendo no momento do estado em que estão, tá? Então, por exemplo, todos esses números estão em avaliação. A operação urbana na modalidade simplificada é para pequenas áreas. Pensamos em alguma coisa como 4 quadras ou uma gleba de até 50 mil metros quadrados, onde a gente pretende fazer um equipamento público, né? Um hospital, um terminal rodoviário, algum centro de convenções, alguma coisa mais pontual numa região, um parklet, né? Alguma coisa, para quem não sabe, parklet são essas estruturas que invadem um pedaço da rua, diminui a chance do carro, né? Detrimento do carro é uma das nossas premissas do plano diretor, que é detrimento do carro, a prioridade para o pedestre, para o ciclista e para o transporte coletivo, em detrimento ao uso do automóvel, né? Esse é um dos exemplos em que uma operação urbana simplificada consegue fazer, né? Então, pode envolver a construção de praças, a contrapartida de um determinado empreendimento pode ser a edificação de a construção de uma praça, de uma ciclovia, de um parklet, né? De recuperação de áreas verdes. Essa é a ideia da operação urbana simplificada, uma coisinha menor, que é uma coisa em obras para uma atividade dentro de um limite aí razoável e tudo mais. Aí tem toda uma questão aqui trazida. Érica, sempre interromper você. No caso, como cada operação demanda uma lei, nas simplificadas também haveria uma lei específica para cada uma. Também. Tá. Disso não se foge, né? E não se foge de tudo isso aqui também, né? Então, as operações podem acontecer ou através da manifestação preliminar de interesse, ou, né, caso a prefeitura faça um chamamento, né? A prefeitura avalia e faz uma lei, ó, apresentação de lei específica, né? E aí, para esse estudo, mantém-se a mesma coisa, estudo de impacto de vizinhança, viabilidade do empreendimento, projeção dos custos desse empreendimento, né? Essa é a ideia da operação urbana simplificada, que pelo que a gente tem assistido algumas palestras e tudo mais, ela tem sido menos enrolada de fazer a gestão do que a operação urbana tradicional. Que a gente percebeu com a nossa operação urbana atual. Ela requer uma estrutura, para ela realmente funcionar, para ela realmente ser ativa, ela requer uma estrutura que daria mais uma outra CEPLAN. Porque você tem que ter quem administre o fundo, quem administre a valorização do CEPAC. Se ela tem a coisa do leilão, você tem que fazer interface com uma Banco do Brasil, Caixa, qualquer uma dessas que faz o lançamento disso tudo a leilão, viabilidade econômica, que é um estudo caríssimo. Quer dizer, você tem um tamanho... O Conselho Gestor não, ele delibera. Tudo isso tem que estar pronto antes da operação ser aprovada. O conselho ele é eleito só depois da operação. Não, ok, perfeito. Conheço bem a operação. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a partir do momento
todos aqueles passos forem seguidos, quer dizer, o conselho gestor cuida de tudo e a prefeitura fiscaliza. Mais ou menos, o conselho cuida do que vai ser utilizado, das prioridades, o fundo não. O fundo, quem faz a gestão, depois do ok do conselho, é o município, não é o conselho. A questão da o fundo gestor, ele tem que ter também um CNPJ, né? Então ele tem que ter uma figura jurídica. Tem que ter contador, tudo isso. Então, assim, a operação que hoje a gente tem urbana dentro do plano diretor, além de faltar alguns estudos, né? Que a gente verificou, viabilidade econômica, parte de comunicação social, isso não tem. Mas precisa uma reestruturação. Nós visitamos São José dos Campos, fomos a São Paulo, visitamos Rio e Santo André, que trabalham com operações urbanas, e eles têm um departamento que só cuidam disso, que são uma equipe multidisciplinar com advogados, arquitetos, economistas, né, que vão fazer sociólogo, e que vão fazer todo o gerenciamento desse recurso. Nós tivemos uma conversa até com ele, que pode ser até, né, o pessoal que são os empreendedores, que a gente tem até o CEPAC público, né? Mas mesmo sendo um CEPAC público que não precisa ir para a Bolsa de Valores, tem que ter o fundo gestor, um CNPJ. Isso é verdade, isso está na lei, está no Estatuto da Cidade. Então, assim, requer uma estrutura realmente administrativa, um departamento que cuida disso, né? Então, assim, não que não vamos fazer por causa disso, não é isso? É que talvez para alguns casos a gente não precise usar essa operação urbana convencional. Para intervenções de um menor porte, a gente possa se valer dessas simplificadas, que é uma coisa que está sendo utilizada nos novos planos diretores. Então a gente assistiu algumas palestras, estamos apresentando aqui, são coisas que a gente pegou em leis de Jundiaí, de Nova Friburgo, e que vieram palestrantes como Carlos Leite, que apresentou esse formato, e essa de Nova Friburgo, a equipe dele é que trabalhou. Então a gente estudou essa, temos muitas dúvidas ainda, mas estamos trazendo aqui para ouvir a opinião de vocês e tudo mais quanto a esse novo formato também. Talvez essa estrutura, vamos dizer assim, que vai fazer todo esse embasamento, poderia estar dentro do Instituto de Planejamento. Sim. Aí, acho que... Agora a lei sai antes ou sai depois? Qual lei? A lei da operação? A lei de operação urbana precisa de uma lei. Então primeiro sai a lei. Primeiro sai a Não é lei. só uma lei, é uma série de procedimentos. É a lei e uma série de regulamentações. De estudos, né? Não, primeiro faz o estudo, formata a lei. Depois do estudo feito, é feita a lei aprovada, são feitas as regulamentações, os decretos regulamentadores, é criado o conselho gestor, é criado o fundo, é criada alguma comissão, por exemplo, existe a comissão de avaliação de cálculos, né, de preço de terra e tudo mais, na nossa operação urbana foi criada também está no momento não ativa, mas também foi criada. Tudo isso é criado para daí dar início à operação. E a operação ela é um tipo de atividade público-privada. Público-privado, é uma parceria. Uma parceria, sempre parceria. Sempre Pode parceria. acontecer do privado chegar e... Não, porque para instituir uma operação urbana via lei, tem que ter um interesse público que prevaleça. Pode ter isso daqui, né, Carol? A manifestação preliminar de interesse. Então, uma pessoa dona de uma área vem e fala: eu gostaria de fazer desse modelo da simplificada. Até onde a gente entendeu, a pessoa vem e fala: eu gostaria aqui da minha área de fazer um hospital, vamos supor. O município vai falar: ah, realmente interessa, nós estamos carentes de hospital aqui. Então vamos traçar aqui todos os estudos em conjunto, vamos analisar, é viável, não é viável, vamos levar a participação popular, vamos discutir isso com a população e vamos fazer a lei. A partir daí passa a ser público-privado. Então, de uma forma ou de outra, ela acaba sendo público-privada, tem que estar junto. Esse é o objetivo dela. Pelo que eu entendi, a prefeitura ou o governo precisa de dinheiro para poder fazer essas coisas. E o dinheiro viria da iniciativa privada. Olha, a gente recolhe tanto imposto, tanta coisa, não é possível que a prefeitura não possa. Já o serviço que ela tem que fazer já faz mal, não consegue, e a gente fica
falta esgoto, falta asfalto, falta calçada, falta um monte de coisa. E a gente pagando imposto. E a gente tem eu sou muito cético em relação a essas coisas do governo. A gente paga e não recebe. Isso aí vai garantir realmente? É mais um instrumento, porque aquelas fotos que você mostrou de fazer o recuo da tal, a prefeitura não pode fazer isso, tem que ter um instrumento desse simplificado, que não é tão simples, é um simplificado complicado. Faz um estudo e faz a coisa, e a população se beneficia. Agora vai ter que arrumar um empreendedor, não sei o que lá, a lei, um monte de coisa. Eu fico muito cético em relação a isso. Será que vai dar certo? Já não dá certo tudo o que está acontecendo. Agora tem mais um complicador. Isso para mim não simplifica. Pega e faz. Precisa de calçada. Precisa estreitar a rua. Precisa pôr esgoto. Pega e faz. E já não faz. É que, na verdade, o que acontece? É um instrumento que, assim, quando a gente tem vários proprietários e temos, por exemplo, um parque, que é a Operação Urbana do Capinari, para que aguardar cada proprietário no seu momento, ir lá, fazer o empreendimento e o município ficar recebendo pedacinho em pedacinho de um parque, a prefeitura, por lei, demarca aquela área que ela tem interesse de revitalização. Como a gente tem a ponte estaiada em São Paulo. Então são obras grandes que a prefeitura precisa fazer uma intervenção, mas são proprietários distintos. E esse recurso ela não tem. Então, para revitalizar aquela região, ela chama todos os proprietários, conversa, demarca a área e essa venda do potencial, esse dinheiro tem que ser empregado lá no local. Ele não pode ser empregado em outra região. Então, são áreas onde a prefeitura quer desenvolver, o município quer fazer uma centralidade, construir um hospital complexo. Então, tudo isso quando a gente tem vários proprietários. Quando é uma calçada, uma rua, uma coisa muito simples, é que as imagens, na verdade, está achando que é só calçada e rua. Não, está escrito tudo que pode ser. São coisas pequenas. São coisas, quando é simplificado. Né? Agora, são obras pequenas. Maior, ela tem esse interesse, entendeu? De obras grandes. Acho que acabou, viu? Tá? A apresentação é essa, é enxuta. Eu queria fazer um comentário, não especificamente sobre aquela região, mas em geral sobre as operações. De uma maneira geral, vai virar uma atividade público-privada. Na manifestação de interesse, alguém que é dono de terra ou um conjunto de pessoas que querem fazer alguma coisa numa região, oferecem isso ao poder público. Se ele aceita, vira uma parceria público-privada. Ou pode ser que numa determinada região, o poder público se interessa em fazer um incentivo para aquilo dinamizar de alguma forma. Ela chama os intervenientes, que são os vizinhos e que tenham propriedades lá, e diz: eu te ofereço tal coisa, você faz o investimento e de forma público-privada nós vamos então empreender aquilo, uma coisa de interesse social que vai melhorar a qualidade urbanística da região. São duas formas de fazer. O que eu acho que uma coisa importante que está surgindo são essas operações simplificadas, que elas são complexas no sentido de que não sabe até onde elas chegam, até onde ela pode ser simplificada, até onde ela vira complexa ou não. É complicado definir a grandeza dela, né? Mas uma coisa interessante, eu acho, é que mesmo uma operação como essa que está em processo e que está sendo discutida e tudo mais, ela pode virar um conjunto de operações simplificadas pela opção dos interessados em fazer neste ou naquele tempo. Então, o que pode ser um defeito de cada um fazer no seu tempo, pode virar também um conjunto de simplificações dentro daquilo que é complexo. Aí você tem um conselho menor, você tem um grupo de direção desse fundo menor e tudo mais, para simplificar mesmo a operação dela. O que eu vejo é que, em função dos poderes públicos, de uma forma geral, terem um gasto com o funcionalismo, que chega a um determinado teto, vamos dizer assim. Se você pegar a parte de educação, de saúde, que já pega uma parcela importante,
vamos dizer, 15% para a saúde e a educação, então, vai a 25% sobre a parte de impostos, etc. Tudo isso leva a um comprometimento que o poder público tem no máximo 5% do seu orçamento anual para fazer tudo o que ele precisa. Então, não é que, vamos dizer, a gente acha que o poder público tem que fazer tudo. Vai chegar um momento que há limitações mesmo. Isso são instrumentos para garantir que alguma coisa se faça, mesmo sem a presença imediata e orçamentária do poder público, e depois, para quem quer fazer, é uma coisa muito interessante, por várias razões. A principal delas é a agilidade, gente. Porque se você esperar uma licitação para você fazer uma obra feita pelo poder público, é uma licitação que não tem fim. Aí tem os embargos, tem as discussões, entra o Tribunal de Contas, é um rolo sem tamanho. Então, se você tem uma área onde aqueles proprietários, amparados em lei, naturalmente, com critérios bem definidos, eles vão fazer uma determinada obra, isso é importante no sentido de que, vamos dizer, aquilo desaparece dessas licitações, a agilidade é maior, quem quer fazer alguma coisa vai fazer pelo menor preço, desde que a qualidade da obra seja garantida. O menor preço vai ser garantido por interesse de quem gasta o dinheiro. E uma outra coisa que acho que aqui evoluiu, depois de um tempo de discussões e tal, foi o fato de que a Comissão de Valores Imobiliários é ela que regula tudo isso. Você faz uma oferta pública em São Paulo, por exemplo, para a água espraiada lá, que é a operação, ou Água Branca, ou qualquer coisa, ou a do Rio de Janeiro. Você coloca aquilo, as pessoas compram, você paga. Então, por exemplo, lá no Porto do Rio, lá naquele centrão, foi revitalizado, etc. Lá não tinha proprietários que vão entrar e dizer, eu quero usar essa área para mim. Lá era o interesse público por causa das Olimpíadas. Então ali você faz uma oferta pública direta. Por quê? Porque não tem gente envolvida que vai gastar o seu terreno e o seu dinheiro para fazer uma alavancagem lá. Então lá precisa ser oferta pública. Uma outra forma de organização é uma parte que envolva os proprietários, como eles vão gastar aquilo para poder fazer jus a entrar na operação, essa parte gera CEPACs que eles dividem entre eles naquela operação, não pode ser em outra. A parte restante, que é o conjunto das áreas que pertencem ao perímetro total, menos o que é o empreendimento de cada um, vamos dizer, isso é ofertado publicamente. Hoje a CVM aceita esse modelo, a Prefeitura de Campinas já evoluiu para aceitar isso. Enfim, depois de amplas discussões, sempre é possível chegar em alguma coisa que seja boa para o interesse público e que, de alguma forma, atenda à ocupação de vazios urbanos, à elaboração de coisas que a Prefeitura, só para fazer um projeto de intervenção numa área grande, a Prefeitura demoraria 2 anos até conseguir contratar profissionais, abrir concorrência para consultoria. Eu não quero me alongar demais, mas enfim, a agilidade nesse processo aumenta, diminui corrupção, diminui, vamos dizer assim, você gastar dinheiro demais em obra pública, que hoje todo mundo sabe que existe superfaturamento. Sempre que existe uma empresa nova, ela quer superfaturar, porque ela acha que não vai receber no tempo certo, porque ela quer gerar excedentes para não sei o quê. Aqui em Campinas não estamos falando de corrupção, eu quero retirar daqui essa palavra, mas vale como um exemplo daquilo que no Brasil acontece. Eu tenho uma pergunta. Esse CEPAC, ele poderia ser usado para compra do potencial para isso que em ele é outro, mas em outra área? Não. Só na própria operação. É por isso que tem o perímetro da operação. A diferença do CEPAC para a outorga geral é essa. Tudo que é comprado para aquele perímetro e usado naquele perímetro. Eu só como comentário complementar a sua observação. Tem suas vantagens, mas também não é essa maravilha, né? Porque o fato de fazer isso aí não vai acabar com a corrupção, né? Talvez limite um pouquinho. Né? E outro aspecto é a necessidade que a gente estava conversando antes da infraestrutura, né? Para suportar
infraestrutura como é, legal não, mas burocrática, digamos, para suportar o projeto. Né? Então tem custos para a sociedade, quer dizer, para a prefeitura. A capacidade técnica mesmo. Isso vai ter custos lá do CNPJ, enfim, de toda essa operação. E não é um custo no momento, ele vai perdurar. Né? Então, quer dizer, mas só para lhe dar uma... Assim, eu não estou questionando. Não, eu sei. Nós estamos conversando. Esse... Só para lhe dar uma explicação sobre como você oferta publicamente. Na área remanescente, digamos que tenha 10 casinhas lá, que uma empresa qualquer queira comprar aquelas casinhas e fazer a operação ali, no perímetro que não é dos proprietários originais. Ela compra aquele CEPAC, que para a prefeitura é uma fonte de arrecadação muito importante. Em algumas cidades se arrecadam bilhões com isso, em outras milhões. Depende da, vamos dizer, sedução de cada área e da capacidade da prefeitura de saber colocar junto ao Banco do Brasil, Caixa Econômica, como vai fazer isso, né? Então, os custos operacionais são muito menores do que a arrecadação correspondente. Além do mais, fora a arrecadação dos CEPACs, a prefeitura vai colocar imóveis lá, ela vai ganhar mais IPTU na implantação de novas moradias onde não existia. Eu acho que a gente só não pode esquecer que o que justifica isso é o interesse público. Se não houver interesse público, vale o zoneamento geral e restrito. Não é uma coisa para virar uma moeda de troca de interesses privados em obter uma maior... Até porque isso pode ser também uma coisa mais simples e menor e ser indutora. Né? Porque você pode resgatar toda uma região fazendo uma pequena operação urbana. Né? Você dali ela pode nem começar tudo, a desencadear outras assim, coisas. nem tudo são flores, né? Esse instrumento ele é bastante polêmico no meio urbanístico. Assim, a principal crítica que se faz é que você, ao valorizar tanto uma área, aquela população originalmente moradora acaba sendo expulsa em alguns casos, como por exemplo lá na Operação Água Espraiada de São Paulo. Existe essa linha de raciocínio e isso faz com que a gente tenha bastante atenção nesse ponto, para que a gente crie, né, as EIs dentro das áreas de operação urbana, para que essas questões não aconteçam, né? Porque realmente uma área mais valorizada, aquela população se vê quase que obrigada a vender sua propriedade. Mas quando a gente começa a dosar isso, colocar as EIs, como a nossa operação urbana tem, áreas de EIs e tudo mais, a gente tenta minimizar isso, porque é um instrumento que quando a gente consegue realmente fazer ele funcionar redondinho, ele tem se mostrado eficaz nas operações que a gente tem visto, assim, Água Espraiada, aquela da Lapa, como que chama? Água Branca. Tem várias que a gente... Faria Lima. Tem várias que... Maravilha. Deve ser.